Olá, eu sou o Bispo Daniel. Estamos aqui com mais uma mensagem da série Edificando. Queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que fala a respeito da importância de nós erguermos altares a Deus. Na Bíblia, nós encontramos diversos homens que, ao terem um encontro com Deus, ao terem algum tipo de experiência com Deus, eles levantaram altares para marcar aquele momento, para marcar aquele ponto da vida deles, da história deles, em memorial daquilo que Deus tinha falado, daquilo que Deus tinha feito. Moisés foi um exemplo, Abraão, entre tantos outros homens, levantaram altares. Mas um homem, eu gostaria de compartilhar de uma maneira mais específica, que é a vida de Jacó. Jacó foi um homem que viveu, um jovem que viveu na sua família, e ele teve um histórico meio complicado, por conta de ter enganado seu irmão, enganado seu pai para ter a bênção de Deus. E por causa desses enganos, por causa dessas questões tão complicadas na família dele, ele teve que sair da casa dele e foi obrigado a morar na casa do seu tio. Na medida que ele estava indo para a casa do seu tio, meio que fugindo da sua casa, por conta do irmão que queria matá-lo e tudo mais, Jacó, ele para no lugar e ali ele passa a noite, ele dorme naquele lugar, ele pega uma pedra, ele faz aquela pedra por travesseiro e ele tem um sonho. Ele sonhou com uma escada que estava com a sua parte de baixo na terra e a parte do alto nos céus. E sobre essa escada, anjos subiam e desciam. Sabemos que essa escada representa Jesus. Mas aquilo foi tão marcante para Jacó que ao acordar Jacó, ele teve certeza a respeito do que aquilo que ele tinha sonhado não era algo comum, era algo sobrenatural. Deus tinha feito com que ele tivesse aquele sonho, aquilo o marcou, e ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. E ele faz um voto com Deus naquele lugar, onde ele ergue um altar, ele deita azeite sobre aquelas pedras que ele constrói o altar, e ele faz um voto com Deus dizendo: Deus, se o Senhor for comigo na minha jornada, me der vestimenta, me der alimento, cuidar de mim, me fizer voltar bem para a casa do meu pai, eu vou ter uma aliança com o Senhor, eu vou dar o dízimo de tudo. E assim foi, Jacó marca aquela experiência com aquele altar. É interessante que Jacó fica muitos anos na casa do seu tio, ele se casa, ele monta uma família, ele prospera naquele lugar, e por uma série de razões e pressões que ele enfrenta ali na casa de Labão, seu tio, que também era agora o seu sogro, ele acaba saindo de lá, ele vai embora daquele lugar e quis voltar para a sua terra. E quando ele chega na sua terra, Deus pede para Jacó voltar para o mesmo lugar, para Betel, para erguer o mesmo altar, para que ele voltasse naquele lugar de aliança, onde ele tinha visto aquele sonho, aquela visão espiritual, e ali Deus confirma a aliança que ele tinha feito com o seu avô, com o seu pai, e agora as mesmas palavras são trazidas para a vida de Jacó. E Jacó faz a mesma coisa, ele reergue aquele altar e ali ele faz uma aliança de novo com Deus, ele restabelece aquela aliança que ele tinha feito com Deus. Bom, Jacó é muito característico para nós, porque Jacó representa muito a nossa vida. Jacó é o tipo de pessoa que passou por uma série de questões, problemas na vida, de dificuldades e de erros, como talvez todos nós. E um dia Jacó foi tocado por Deus e tem a sua vida transformada, como a minha vida foi transformada, como a sua vida foi transformada. Mas Jacó, ele não apenas recebe o favor de Deus, mas ele ergue altar. Ele faz algo para lembrar-se daquilo, em memória ou em memorial diante de Deus, daquilo que ele tinha experimentado. Assim também nós precisamos ter essa vida de erguermos altares a Deus na medida que a gente vai tendo experiências com Deus. Certamente, você que está assistindo, teve algum dia, alguma mensagem, um culto, ou Deus te tocou de alguma maneira diferente, onde você sentiu a sua presença, você sentiu uma palavra de transformação e aquela palavra foi fundo na tua alma e no teu espírito, trazendo transformação. Talvez você tenha experimentado uma cura de Deus nas emoções ou uma cura física de alguma enfermidade. Quando isso acontece, há uma necessidade de nós, nesse momento, levantarmos um altar diante de Deus. E como que hoje nós vamos poder levantar um altar diante de Deus? Como que na prática nós podemos fazer isso nesses dias? Sabe, quando você, por exemplo, estiver num culto e alguém pregar uma palavra, um pastor, por exemplo, pregar uma palavra que tocar a tua vida, você sabe
que a palavra daquele homem é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, foi uma palavra enviada por Deus para a tua vida, e você, ao receber essa palavra, aquela palavra cai dentro de você de maneira diferente. Nesse momento é importante que você erga um altar. Mas quando você vai erguer o altar, você precisa entender por que erguer o altar. O altar, ele tem basicamente duas características, entre tantas outras, mas as principais eu gostaria de falar com você. A primeira característica do altar é o testemunho, é para a memória, para a lembrança, porque o altar era levantado para que todos que passassem vissem que ali foi levantado um altar a Deus, para que nós mesmos, um dia olhando para aquilo, como Deus fez com Jacó, mandando ele voltar lá, né, para aquele lugar onde ele tinha tido aquele sonho, Deus está falando, olha, lembra dessa promessa, lembra do que eu te falei, lembra daquela experiência, a experiência de Betel. Então é interessante como Deus ele reaviva aquilo através daquele altar que um dia Jacó levantou. Isso aconteceu no capítulo 28 e Deus manda ele voltar lá no capítulo 35, depois de tantos anos que Jacó esteve fora da sua terra. Mas é interessante esse aspecto, porque Jacó ele faz aquilo em memória, ele deixa aquele monumento, aquele altar de pedras como memorial do que Deus tinha falado com ele. E Deus manda ele voltar para lembrar. Então o altar não é apenas feito para nós nos lembrarmos, mas Deus também se lembra de ocasiões onde Ele fala conosco. E Deus ele quer até ser lembrado de algumas questões como essa, porque quando nós entendemos o que Deus é para nós, o cuidado que Ele tem para conosco, as palavras que Ele dirige a nosso respeito, nós podemos então lembrá-lo disso. Não que Deus tenha se esquecido, mas muitas vezes Deus quer que nós saibamos a importância que Ele mesmo dá à sua palavra e Ele dá a cada um de nós. Então o altar, ele traz à memória o que foi celebrado um dia, a aliança que foi celebrada um dia. Deus sempre ele lembrava o povo, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um Deus de aliança, um Deus que fez aliança com esses homens e que cumpre essa aliança nos filhos de Jacó e por toda uma nação e um povo. Certamente você tem promessas de Deus. E se você tem essas promessas de Deus, é importante que você lembre para trás, olhe para trás e lembre desses altares que você talvez tenha construído, ou talvez não. Se você não construiu, construa em memória de Deus. Marque este momento, né, como um marco na sua história, um momento da tua vida onde Deus falou com você, onde Deus tocou a sua vida de alguma maneira. A outra característica do altar é que o altar ele é feito para se oferecer alguma coisa. Era um lugar de oferta, era um lugar de sacrifício. Jacó, ele oferece azeite sobre aquele altar. No capítulo 28 fala disso, ele deita azeite, ele oferece algo precioso naquele momento para ele. E nós também devemos ter a mesma postura, oferecendo as coisas para Deus. Quando você, no exemplo que eu dei agora há pouco, falando, né, de um culto, onde você recebe uma palavra de Deus, nesse momento é importante que você ofereça algo também, que você levante um altar em memória, mas ofereça algo para marcar esse momento, como gratidão, como reconhecimento da grandeza, do poder e do cuidado de Deus. Então, você pode oferecer seu coração, você pode oferecer uma oração, você pode oferecer uma mudança de comportamento. Quando nós vamos à frente, quando nós oramos um apelo da igreja, por causa de uma palavra que você recebeu no teu coração, na medida que você marca aquele momento com esse altar, oferecendo o teu coração, oferecendo uma consagração, você está ofertando. Você pode dar uma oferta financeira, ou para a igreja, ou mesmo para o pregador, o homem que foi um instrumento de Deus para tocar a sua vida. Quando você faz isso, você está ofertando, marcando aquele momento e declarando diante dos homens e diante dos céus que você reconhece aquela palavra, que aquela palavra tocou a sua vida. Veja, o instrumento que é o homem, um pastor ou um líder que pregou, que te aconselhou, que orou por você, é apenas um instrumento. Você não está dando essa oferta para a pessoa, você está reconhecendo Deus na vida dela. Então é importante que você tenha essa consciência para que esse momento fique marcado e seja valorizado por você. E valorização é o que nós precisamos demais quando Deus toca a nossa vida, porque muita gente não valoriza. Eu dei o exemplo de Jacó, mas o seu irmão Esaú, ele não valorizou as coisas espirituais. A Bíblia em Hebreus o chama de profano. Por que ele foi profano? Porque ele tratou as coisas de Deus como coisas naturais. Ele tinha o direito de primogenitura. Em Esaú, naturalmente falando, seria a continuação daquilo que Deus tinha prometido para Abraão. Mas Esaú não valorizou.
né? A Bíblia conta a história de que um dia ele chega com muita fome e ele troca o seu direito de primogenitura com o seu irmão, no caso Jacó, por um prato de comida. Veja como ele desvaloriza, ele não coloca as coisas nas suas devidas prioridades de importância. Ele simplesmente negocia algo que era espiritual, algo que era poderoso, algo que era muito maior do que até mesmo a sua própria vida. Então, Esaú, trocando essas coisas, Esaú tratando as coisas de Deus como coisas naturais, o que ele fez? Ele não valorizou, ele não levantou um altar, ele não ofereceu nada. Por causa disso, Esaú perdeu. Esaú, então, não é contado nessa descendência bendita que forma o povo de Israel. Por causa dessa desvalorização, Esaú foi esquecido. E a Bíblia fala que mesmo que ele tenha corrido atrás disso, com lágrimas, com arrependimento, ele não alcançou esse lugar de arrependimento. Por quê? Porque não tinha um altar para Esaú. Ele não tinha construído nenhum. Jacó, pelo contrário, constrói o altar. Jacó, pelo contrário, ele valoriza as coisas de Deus e busca as coisas de Deus. Então é importante que nós tenhamos uma vida assim. Uma vida de busca, uma vida de honra, uma vida de valorizar as coisas santas e sagradas. Então, por conta de tudo isso que nós estamos compartilhando aqui, eu quero desafiar você, a você valorizar as coisas espirituais a partir de hoje. Valorize cada palavra da tua igreja, quando você receber uma palavra no culto, na tua célula, onde você estiver. Valorize, honre esta palavra, honre o teu líder, honre o teu pastor, honre a igreja que tem proporcionado um ambiente de cuidado e de crescimento para você. Quando você faz isso, você está erguendo um altar, está oferecendo nesse altar. Esse altar fica em memória. Certamente, você vai se lembrar disso e Deus também vai se lembrar. Que Deus te abençoe e que você seja um homem ou uma mulher que erga altares a Deus e possa experimentar da bênção dele sobre a tua vida, do crescimento de Deus para o teu ministério. Assim eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.